chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Que a paz esteja com vocês. E por que será que muitas pessoas elas se queixam da seguinte maneira, né? Elas falam que quando elas vão orar, elas não têm palavras para falar com Deus. Porque tem muitas pessoas que são assim. Elas vão orar, elas não têm aquela palavra, não têm palavras, o que dialogar com Deus. Pessoas às vezes conversam com Deus só o necessário, por exemplo, aquela oração mecanizada, né? Aquela oração: Deus abençoe meu dia, abençoe minha família, a todos, amém. Né? À noite, a mesma coisa, né? E até mesmo repetidamente a pessoa ora o Pai Nosso, né? Ou seja, a pessoa ela está conversando com Deus só o necessário, ela está falando só o necessário. Não é errado a gente agradecer pelo dia, pela noite, pelo almoço, pela janta, claro que não, né? Quando vem de coração, claro que Deus recebe. Mas às vezes tem pessoas que não passam disso diante de Deus. A oração da pessoa não passa disso. A pessoa vai orar e ela não tem o que falar com Deus. Por que isso acontece? Você me pergunta. Porque está faltando da parte de muitas pessoas a intimidade, né? Por exemplo, se eu não tenho intimidade com alguém, se eu não conheço a pessoa profundamente, o que vai acontecer? Eu vou conversar com ela só o necessário. Vamos supor que eu trabalho com alguém, né? Eu vou dar um bom dia, uma boa noite, né? Vou conversar com essa pessoa sobre serviço. Vamos supor que é o meu patrão ou meu colega de trabalho. Ou seja, eu vou conversar com ele só o necessário, né? Educadamente, né? E às vezes tem pessoas que com Deus também é assim. Por quê? Porque a pessoa não tem tido intimidade com Deus. Às vezes a pessoa, mesmo estando na igreja, mas Deus ainda continua sendo um estranho para ela. Por isso que na oração ela não tem palavras para falar com Deus. Porque a oração é nada mais, nada menos que um diálogo, que uma conversa que nós temos com Deus. Como se nós estivéssemos falando com uma pessoa física, com um melhor amigo, a esposa com o marido com a esposa, o pai com a mãe, né? Aliás, o filho com a mãe ou com o pai, né? Ou seja, uma pessoa próxima, uma pessoa íntima. Quando você tem intimidade com alguém, você tem liberdade para falar com ela. Você não vai conversar só o necessário com ela, mas você vai expressar a sua vida. Você vai passar tempos e tempos com essa pessoa. E não é assim que acontece? Quando nós temos intimidade com alguém, o tempo passa. A gente fica horas e horas conversando, ou pessoalmente, ou através da rede social. Por quê? Porque nós temos liberdade com a pessoa. Nós somos íntimos da pessoa. E às vezes com Deus, para muitas pessoas, falta isso. Intimidade. E Deus, Ele deseja que nós venhamos ter intimidade com Ele. A nossa oração não pode ser só o necessário. Devemos ter aquela liberdade, desabafar, falar dos nossos problemas, falar das nossas dores, falar das nossas alegrias, exaltar o nome do Senhor por aquilo que alcançamos, né? Por aquilo que estamos esperando. Ou seja, devemos ter liberdade com Deus. E a gente só vai conseguir isso quando nós tivermos intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 6, o verso 6, diz assim: Quando orares, feche, pois, a porta do seu quarto
E ore, pois, ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto lhe recompensará, ou seja, lhe responderá, né? Por que que Jesus, ele justamente falou do quarto, né? Ele não citou outro cômodo? Porque o quarto, ele é um lugar de intimidade. É no quarto que o casal conversa certos assuntos que não fala perto dos filhos. É no quarto que o casal tem o seu momento de intimidade, né? É no quarto que você guarda coisas que só você que sabe, né? Você não guardaria em outro lugar, né? Então o quarto é um lugar de intimidade. Só que não precisa ser o nosso momento com Deus, não precisa ser precisamente num quarto. Pode ser num canto reservado, num lugar reservado, num tempo reservado, né? Que a gente vá lá e separe um tempo de oração para com o nosso Deus. Só que ele deseja que nós venhamos ser íntimos dele, que nós não venhamos conversar somente o necessário. Não, nós devemos ter liberdade para com ele. É claro, não podemos esquecer de quem ele é. Não podemos tratar Deus como o nosso amigo, né? Chamar Deus, não que Deus não seja o nosso amigo, seja o nosso amigo, nosso Pai, só que ele é o nosso Senhor acima de tudo. Então devemos ter reverência, respeito, né? Mas nós podemos ter liberdade de conversar com ele, de orar, de falar tudo que se passa no nosso coração. Ou seja, a nossa oração tem que ser assim, intimidade com Deus. Nossa oração tem que ser desta maneira. E você vai ver que uma grande diferença acontecerá na sua vida. Porque assim como quanto mais a gente conversa com alguém, né, profundamente, a gente conhece mais dessa pessoa e essa pessoa conhece de nós, assim é Deus. Quanto mais nós conversarmos com Deus, mais nós vamos conhecer dele e ele de nós. Tá bom? Então que você tenha intimidade com Deus na sua oração. Não converse só o necessário, porque Deus ele deseja te conhecer e ele deseja que você o conheça. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.